Fala galera! Mais uma terça-feira aqui juntos com vocês e hoje o papo é sério. Vocês vão entender por quê, gente. Falei para vocês aí, né? Dislipidemia é uma pandemia mesmo, gente. Como eu disse aí em alguns stories que eu também coloquei, né? Muitos dos médicos defendem que na nossa água, lá na sua caixa d'água, deveria já ter estatina para todo mundo, justamente porque a dislipidemia realmente é um problema mundial. E quando a gente fala de dislipidemia, né, gente, a primeira coisa que se faz relação são com as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo. E a gente vai ver que isso é bem real, porque eu tenho estatísticas aqui para apresentar para vocês. Mas depois de falar um pouquinho sobre doenças cardiovasculares, inclusive eu quero passar um vídeo para vocês entenderem como que se formam as placas de ateroma. A gente passa a falar um pouquinho mais próximo ali do que é, então, o tal do colesterol, o LDL, que é dito como colesterol mau, e o HDL, que é o colesterol bom. E a gente vai ver que isso não tem nada a ver, além de crenças médicas, mas que tem aí uma certa relação, se a gente for parar para pensar que, sim, concentrações alteradas, por exemplo, do LDL, sua concentração e seu formato, como a gente vai ver, sim, realmente isso é um problema. Mas não adianta eu olhar um valor de referência no exame de sangue do meu paciente, onde o LDL está aumentado, e dicas de passagem, vou colocar números aqui para vocês para entender que também a indústria farmacêutica manipulou bastante esses níveis de LDL, né? Mas, de qualquer forma, é, mesmo eles estando aumentados em seus valores de referência, tem muita coisa para a gente calcular ainda para ver se isso realmente é uma coisa patológica para o nosso paciente, se realmente existe a necessidade de tomar estatina e o quanto a gente pode ajudar o nosso paciente a entender isso, e se não for da nossa alçada, que pelo menos procure um médico cardiologista, de preferência, indicado por você mesmo, de sua confiança, que entenda do que a gente vai falar hoje. Porque o grande problema, gente, é que eu peguei para falar tudo isso, né, sobre as doenças coronarianas, sobre o HDL, o LDL, né, o lipidograma aí do seu paciente, para chegar lá no final e falar para você, galera, o problema da estatina, quando ela é indicada para o nosso paciente de forma alheia, aleatória, o seu LDL está alto, pimba, estatina, isso aí vai reverberar dentro do nosso consultório. Esse é o grande problema. Eu vou apresentar para vocês, aliás, no grupo eu já deixei o artigo onde eu me baseei, comprovando para vocês um pouco de que a estatina ela tem como efeito colateral, que, diga-se de passagem, na medicina funcional integrativa esse termo não existe. Na verdade, ele é um efeito sistêmico e não contralateral, porque qualquer droga que você coloque dentro do seu corpo, ela tem um efeito sistêmico. E o efeito sistêmico dessa estatina realmente é a alteração de algumas coisas no nosso paciente, dores musculares e até mesmo alteração da morfologia dos seus músculos. A gente vai entender um pouco por que disso. Vou até dar um spoiler aqui. Pensem em vida mitocondrial. Gente, se a gente tem que ter respaldo com a saúde dos nossos pacientes, aliás, com a sua saúde, pense na vida mitocondrial. E vocês lembram da mitocôndria lá da faculdade, né, gente? Sem ela, simplesmente a gente não vive, porque ela é a nossa fábrica de energia. E a estatina é capaz de mudar muita coisa na vida dessa mitocôndria, diminuir várias ações enzimáticas e, por fim, ainda trazer esse tipo de problema. Pacientes que não evoluem das suas dores que foram colocadas, que trouxeram ele para dentro do nosso consultório, justamente pelo uso crônico de estatinas. Porque esse é um grande problema. Uma vez você começa a tomar estatina, seja qual for, simvastatina, rosuvastatina, tem 200 mil estatinas. Geralmente esse uso é crônico e para o resto da sua vida. Galera, isso é uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça dos nossos pacientes. Remédio nenhum é para o resto da nossa vida. Entendo, depois de uma certa idade, depende de alguns eventos que tenham acontecido na sua vida, até entendo algumas drogas, mas do jeito que anda sendo indicado hoje a simvastatina, eu acho que é da nossa alçada alertar os nossos pacientes de que isso será que está sendo realmente indicado de uma forma correta? E essa aula vai deixar você e todos os seus pacientes e profissionais interessados bem conscientes de que se existe mesmo a necessidade desse paciente estar
tomando as estatinas aí para o resto da vida deles, ou mesmo como um tratamento temporário. Uma segunda coisa que eu já dei aula para vocês aqui, quem é aí do Clube do Malaguti, tem lá um monte, tem lá essa aula gravada há um tempo atrás aí. Eu falei bastante, comentei com vocês, né, sobre os colesterol, o nível de colesterol alto, e a gente não vai classificar quem é LDL e HDL, mas é o LDL, enfim, e outros subtipos dele, mas enfim. Quando eles estão alto na corrente sanguínea do nosso paciente, eles acabam por ser depositados dentro dos tendões. Esse é um grande problema. Por muitas vezes a gente viu naquela aula que esses pacientes evoluem, por exemplo, com ruptura do tendão de Aquiles do nada. Mas eu nunca nem tive qualquer tipo de dor, tendinite, inflamação. Do nada ele rompeu, justamente por causa disso. Vai ver como é que está o colesterol desse cara. Muitos artigos defendem aí muito essa coisa, estudaram muito, na verdade, a questão do colesterol depositado no tendão de Aquiles, mas não só no tendão de Aquiles, alguns tendões do ombro, por exemplo. Eu lembro que nessa aula eu comecei a explorar um pouco esse mundo aí do colesterol, porque dentro da escola a gente faz uma relação muito grande com a amônia sendo neurotóxica, e eu falei isso também na aula, ela é neurotóxica, mas muito mais central e não de periferia, como a gente imagina, mas não descarta as hipóteses, lógico. Mas quando eu fui procurar muita coisa relacionada à amônia, eu encontrei muita coisa relacionada, na verdade, ao colesterol. E por isso que eu resolvi também fazer essa aula. Então, para nós, osteopatas, fisioterapeutas, essa aula é para entender justamente, junto com o nosso paciente, o exame de sangue dele, se existe mesmo a necessidade de ele tomar estatina. Porque é o que eu estou falando. Hoje, a indicação é indiscriminada. Eles olham lá, médico, né? LDL aumentado acima de 200, e aí a gente vai entrar um pouquinho nesse debate, né? Acima de 200 já é indicado estatina. E não, gente, não funciona dessa forma. A gente vai entender o porquê, beleza? Então, uma das coisas que eu quero avisar vocês aí é que é uma aula um pouquinho mais densa, sim, um pouquinho mais recheada de informações. E como eu disse para vocês, como é de ordem pública, esta aula vai ficar aberta no meu canal do YouTube. Fala para o seu paciente assistir, fala para o seu pai assistir. Eu dou essa aula muito para as pessoas que têm familiares já que estão tomando estatina, né? Seus pais, seus tios, seus primos mais velhos, suas avós, enfim. E que, na verdade, se a gente for começar a se importar um pouco mais com isso, quem sabe eles não saem fora do tratamento das estatinas, né? Isso se não tiver uma indicação mesmo, porque eu vou também falar da indicação das estatinas, tá, gente? Não é que estatina é ruim, é um demônio, a gente nunca quer ver lá na nossa frente, mas existem condições para ser muito bem indicada para um tratamento. Ela tem lá seus efeitos benéficos e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, beleza? Então, como sempre, vou dividir aí uma telinha com vocês. Depois eu quero ver se eu vou conseguir fazer a proeza, né, de dividir com vocês um vídeo aí da formação das placas de ateroma. Vou ver se eu consigo aqui, que vocês sabem que a tecnologia realmente não é uma coisa assim que eu domino, mas eu acho que vai dar certo. Um pouquinho de paciência aí vale muito a pena a gente entender como que isso acontece e ainda eu ir falando para vocês quais são os eventos mesmo que estão acontecendo no meio do caminho dessa formação da placa de ateroma. Uma das coisas que eu quero falar para vocês já logo de cara, né, gente? Tudo isso aqui, obviamente, é embasado no seguinte: estilo de vida do paciente. Não temos como fugir disso. O nosso tal do hands-off. Isso aqui, mais uma ferramenta para vocês conversarem com o paciente de vocês sobre o quanto é importante ele preservar a saúde dele, principalmente quando a gente fala de saúde cardiocirculatória. Como é que você está tratando, né, dos seus hábitos para não ter problema futuro. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro. O que que quer dizer? Qual é a definição da dislipidemia? Então, alteração dos níveis. Aqui a gente vai colocar um pouco mais sem nome técnico, né? Alteração dos níveis de gordura, entre aspas, a gente coloca, são os lipídios, né?
Então, alteração dos níveis de gordura no sangue, incluindo o colesterol total, triglicérides, HDL e LDL. Esse é o básico do exame de sangue, gente. Qualquer profissional da área da saúde vai pedir lipidograma para o seu paciente. E aí você tem que saber analisar colesterol total, triglicérides, HDL e LDL. E eu vou ensinar uma continha para vocês não ficarem olhando para o valor de referência. Que, como eu disse para vocês, já é um valor de referência com viés, porque são coletados amostras de sangue de pessoas sem saúde. E a segunda coisa é existe uma pressão enorme dos laboratórios em cima de diminuir os valores máximos de LDL. Então, a gente vai ver isso aí um pouquinho no meio do caminho. É, Então, por que que a gente está tentando, né? Aliás, por que que a gente está estudando sobre isso hoje, né? Justamente porque a dislipidemia é. Opa, o que aconteceu? Ela é associada ao aumento do risco de doenças cardiovasculares. Tá. Isso aqui, né, de um modo geral. Coronarianas, coronarianas, acidentes vasculares cerebrais. Isso não é a nossa realidade dentro de clínica, né? Dentro de consultório, na verdade. Os pacientes que têm cardiopatia, geralmente eles já vêm procurar a gente estabilizados, seja lá com estatina, seja lá com é, controladores de volume dos líquidos, né? Porque pressão alta também está relacionado a isso, indiretamente, enfim. Não é a nossa realidade clínica, mas vale a pena destacar que o maior estudo é em cima dessas doenças. Mas para nós, dentro do nosso consultório, tudo que eu falo aqui ainda guarda aquilo que eu falei para vocês no meio da nossa conversa aí. O problema é o nível de dor desse muscular desse paciente. Mas a gente tem que entender o que é que está acontecendo com esses caras. Antes de a gente se aprofundar aí, a gente fala um pouco sobre incidência. E agora vocês vão cair de costas, gente. Incidência das doenças cardiovasculares. Primeiro a gente começa no mundo. Temos 18 milhões de mortes por ano. Depois, o país referência, né? Não preciso nem falar qual é. Estados Unidos, 1.500.000 pessoas morrem por ano de problemas cardiovasculares. E no nosso querido Brasil, não ficamos nada atrás, segundo o DataSUS, né? São 410.000 mortes por ano. Então, se vocês voltarem lá para o ano de 2019, 2020, onde os caras soltavam lá quantas pessoas estavam morrendo pelo Covid, não dava nem pro cheiro, gente. Olha o que tem de gente que morre de doença cardiovascular. E, por muitas vezes, por falta de tratamento adequado. Desde um profissional que direcione essa pessoa para os bons hábitos da vida dela, até mesmo, se necessário, aí o que a gente está colocando aqui, a medicação.
E no meio do caminho aí, gente, antes de falar de medicação, principalmente em pacientes que não tiveram nenhum tipo de problema cardiovascular, existe uma proposta da medicina funcional integrativa de tratamento com suplementação. Eu vou passar para vocês quais são os 4 ou 5 suplementos que são usados para tratamento de dislipidemia. Aliás, não é dislipidemia, é alteração do lipidograma do paciente. Tudo natural, inclusive é casca de bergamota, tudo natural antes de você pensar em estatina para esse paciente, de repente, melhorar o lipidograma dele, se é que você está se baseando pura e simplesmente pelo LDL. A gente vai entender isso aí um pouquinho mais lá para frente. Então, incidência no mundo é bizarra, gente. 14 milhões de brasileiros possuem algum tipo de doença vascular, cardiovascular. É muita gente. Se você for colocar 14 milhões, para pensar quantos não vão pisar dentro do seu consultório, gente. Então, vale a pena a gente estar um pouco mais atento sobre isso e o quanto a gente pode ajudar o nosso paciente a se livrar de tratamentos pífios que realmente não estão sendo muito adequados a eles. Bom, vamos lá. Eu vou tentar passar para vocês agora, gente, o tal do vídeo que mostra a formação da placa de ateroma e no meio do caminho eu vou conversando com vocês aí o que é que está acontecendo, beleza? Deixa eu pôr na tela cheia. Vamos ver. Compartilhar. Olha só, hein, como eu tô asno. Isso aí, tá aparecendo para todo mundo o videozinho aí, né, gente? Então, olha só, Tá. a câmera tá entrando, gente, numa artéria coronariana, tá? Então, vamos lá, vamos acompanhar aqui, eu vou dando o stop na coisa. Não, não era você não, cara. O que que você tá fazendo aí? Ah, espera aí, gente, deu ruim. Só porque eu comemorei, tá vendo? Não era esse cara, não. Me dá 5 minutinhos, gente, que deu pau. Mas é rapidinho. Agora acho que vai. Foi. Então aí, ó. Ele vai fazer um corte. Ó, pegou um pedacinho da artéria coronariana. E aí ele vai fazer um corte longitudinal nessa artéria e vai mostrar para vocês do que é feita a artéria. Então, a parte mais externa da artéria, né, que a gente chama aí da parte externa da túnica, na verdade, né, uma parte muscular e uma parte interna que seria o endotélio. Então ele começa a mostrar que essas células são escamosas e ela tem um comportamento de justaposição entre essas células, né? E aí, sangue e tudo que você faz no seu corpo com seus hábitos. Com o tempo, se você não tem bons hábitos, você tende a pegar essas células escamosas e agora abrir espaços entre elas, e agora as células menores de colesterol começam a se depositar para dentro do epitélio, entre o epitélio e a camada muscular. Com o tempo, isso vai se aumentando e aí vai se formando a tal da placa, ok? Conforme isso vai evoluindo, gente, vocês vão perceber, ó, que o fluxo sanguíneo ele vai ser alterado, né? Porque vai minimizando aí a luz do vaso, e aí a partir desse momento eu começo a ter agora uma alteração do fluxo o fluxo começa a ser turbilhonado, ele chama de Chile fluxo, eu acho, uma coisa assim. E aí as próprias plaquetas vão nessa parte do endotélio que já está mais sensível e rompe o endotélio. Automaticamente o nosso sangue começa a depositar plaquetas em cima disso para cicatrizar, né? Células de fibrina e tudo mais, para tentar segurar isso aí. E aí se forma o trombo.
Este é o grande problema, né, gente? Formou-se um trombo, está entupindo a artéria. Uma das coisas que eu pausei aqui para vocês estarem atentos no que acontece, gente, é a utilização do stent. O que que eles fazem no stent? Dependendo de qual é a artéria, né? Ou eles entram pela femoral, ou eles entram pela radial, se eu não me engano. E aí vai lá com uma, sabe, como se fosse uma tela de aquelas que carrega laranja. Sabe que você joga a laranja lá dentro, ela abre uma tela? Então ela vai fechada por dentro do endotélio. Quando chega perto dessa placa, desse trombo, na verdade, eles abrem esse trombo, é, esse stent. E aí o stent acaba empurrando o trombo lá para dentro, e aí a tendência é que se calcifique. Aliás, gente, isso é uma coisa que também é um teste de padrão ouro. Chama-se score de cálcio. O que que é isso? Você vai fazer como se fosse uma tomografia onde se faz a mensuração de cálcio na corrente sanguínea. Então, se ele estiver próximo de zero, o teu risco cardiovascular é zero, independente do teu LDL, independente do teu colesterol total, independente do que der no teu exame. Então, mesmo para as pessoas que já tiveram algum acidente vascular, seja ele qual for, eu também posso fazer um score de cálcio para entender qual é o valor dele. Quanto mais baixo o valor, o score de cálcio, acho que se eu não me engano, até 5, você pode até ter tido um acidente vascular, seja ele qual for. Seu LDL pode estar alto, que isso não te coloca num grupo de risco, de alto risco para ter outro episódio. Então, depende muito da tua capacidade de resolver o problema, né? De cicatrizar através dessa deposição de cálcio. E diga-se de passagem, esta deposição de cálcio também é muito é, potencializada através da atividade física. Veja só, né? Porque a estatina ela vai atuar bastante nessa deposição de cálcio, até firmando um pouco mais essa parede de cálcio, né? Mas o exercício físico também é capaz disso. Então tá aí, ó. Mostrei para vocês como é que se forma. Uma vez que esse trombo tá aí, a gente pode ter um impedimento lá da plaqueta ou até mesmo um desvio desse trombo aí ganhando mais a parte do sistema, mais a parte sistêmica mesmo, né? Tá, e agora como é que eu volto? Eu quero eu de novo. Tá, aqui, beleza. Então, acho que deu para entender um pouco aí como é que funciona, né, essa questão do colesterol e da formação das placas de ateroma. E aí, né, gente, uma das coisas que eu falei para vocês, né, Lipid Research Clinics Program, no JAMA, em 1984, gente, foi publicado um artigo onde eles colocam o colesterol total de 200 a 240 como níveis de colesterol seguros, onde te deixa como um paciente de baixo risco cardiovascular. Só que esse estudo, gente, eles chamam a atenção porque ele foi publicado em 1984. E sabe por que ainda se considerava 240 miligramas por decilitro, se eu não me engano, a mensuração? Porque nessa época ainda não existia estatina. Então, depois que inventaram a estatina, gente, o grande problema é esse. Começou o próprio laboratório farmacêutico começou a pressionar para que esses níveis fossem descendo cada vez mais. Então, hoje se admite um colesterol total bom abaixo de 200. Se tiver perto de 200, os caras já começam a abrir artilharia e pensar em estatina. E agora eu vou comentar com vocês, por A mais B, que isso não é real nem de longe, gente. Mas vamos voltar a falar do colesterol. Primeiro, vamos entender quais são as funções do colesterol. E aí vocês vão ficar de boca aberta, né, gente? Porque pensa, se o meu lipidograma está alterado, os caras vão entrar com estatina e vão tirar a função de LDL, HDL, todo mundo. Eles vão querer baixar isso aí. Vamos lá. Primeira função, precursor dos hormônios esteroidais. Ah, eu não tô compartilhando a tela. Peraí, gente.
Então, vamos lá. Precursor dos hormônios esteroidais. Hormônios esteroidais, quais são eles? Desde corticoides, testosterona, estrógeno, progesterona. E você está querendo descer o nível só do colesterol só porque você viu que o LDL está alto. Vamos embora, tem mais. Precursor da produção de ácidos biliares. Ou seja, diminuindo isso, você diminui a produção de ácido biliar, você dificulta cada vez mais a sua digestão. Maravilha, né? E isso, gente, a gente está falando nível crônico, né? Porque esse é o grande problema. Você tomar assim, 15 dias de estatina não vai ter problema, mas não é a realidade dos nossos pacientes. A gente está falando de paciente que toma 20 anos. Beleza. Precursor da vitamina, que a gente sabe que não é vitamina, né? D. Maravilha. E você não vai repor nunca, né? Aliás, para medicina, vitamina D até 60 tá ótimo. Não, gente, é até 80. Pode mandar lá em cima a vitamina D. Compõe membrana das nossas células. Ou seja, aqui a gente ainda não vai se ater com as células musculares em si, mas já começa, né? Se a gente não tem uma estrutura de membrana para sustentar, seja qual tecido for, principalmente muscular, temos problemas. Fundamental para a bainha de mielina. Para quem? Bainha de mielina. É para dar risada, né, gente? Galera, bainha de mielina, a gente está falando de questões neurológicas. Se eu não tenho colesterol para isso, como é que os meus nervos vão fazer as suas comunicações? Beleza. E por último, ativa enzimas nas membranas celulares. Ou seja, ação enzimática dentro das paredes das membranas, o que é que vai entrar para dentro, o que não entra para dentro, o que precisa ter reação para entrar dentro da célula. E a gente vai perceber que também, dentro do tratamento das estatinas, gente, vitamina E coenzima Q10 obrigatoriamente tem que estar na vida desses nossos pacientes, porque a estatina diminui e muito isso. E a coenzima Q10, ela é muito antioxidante. Se tem uma coisa que a gente não precisa num paciente que já tem um problema de colesterol, com um problema com o lipidograma dele, é problema de oxidação. Nós precisamos de todos os nossos antioxidantes naturais, suplementação, gente, coenzima Q10, berberina. Hoje em dia a berberina é usada assim muito mais até que como chama, do glifage. Enfim, ela também regula a insulina. São suplementos, gente, não são medicações. Inclusive, o glifage, hoje em dia, ele também não é dito mais como uma medicação, gente. É uma suplementação, ok? Metformina, né? Do glifage. Tá aí uma coisa que deveriam de colocar na caixa d'água de todo mundo. Mas não, isso não se fala. Até porque, se for ver, a metformina, todo laboratório pode produzir. Vai ver o valor dela. Por isso que não se fala do poder da metformina. Não, metformina é para quem tem problema com glicose no sangue. Um pré-diabético, diabético, enfim. Mas, vamos lá. Beleza? Então, essas são as funções do colesterol, gente. Então, entendam por A mais B. E isso eu falo muito para os meus pacientes. Você consegue entender que o nosso corpo ele não é capaz de produzir uma coisa que seja maléfica para nós? O colesterol ele é bom, gente. Só que depende da quantidade e da qualidade de cada um deles. E é isso que a gente vai descobrir agora por A mais B. Mas vamos entender primeiro como é que é cada célula do LDL e do HDL, tá? As outras variações, o VLDL, o IDL, vocês vão ver que
Não são colesteróis bons e isso não tem que estar muito presente dentro da sua corrente sanguínea, beleza? Então a gente vai olhar especificamente para o HDL e para o LDL. HDL bom, LDL ruim. Não existe isso e eu vou provar para vocês agora. Então, na molécula de LDL, o que que a gente tem? Na verdade, o colesterol, ele não é uma molécula de gordura. Na verdade, o colesterol, ele é uma molécula de álcool, um éster, na verdade. Então, se a gente olhar ele por dentro, ele funciona mais ou menos assim. Lá dentro, eu tenho triglicérides mais ésteres de colesterol. Tenho uma camada, uma monocamada, né, de fosfolípide e colesterol. E na parede desses caras, a gente vai achar uma coisa chamada ApoB. No LDL, escreve isso aí e já coloca na sua cabeça. É como se fosse a porta de entrada, aliás, a porta de saída desses colesteróis para a célula necessária. Então, o que que o LDL fez, gente? Qual é a função do LDL? Primeiro, deixa eu acabar de esquematizar ele aqui. Então, isso aqui é a ApoB, ok? É uma lipoproteína B. Beleza. Qual que é a função disso? Essas ApoB, na verdade, como eu disse, elas são portas de saída desse componente aqui de baixo, triglicérides e os ésteres de colesterol. Então, eles saem de lá do fígado, do colesterol produzido pelo fígado, se envolve com uma lipoproteína, no caso, a ApoB é que vai acompanhar elas, e isso aí é jogado no sangue e vai para o tecido que tem a necessidade de usar essa molécula de colesterol, ok? E aí, esse LDL encosta lá na célula, conecta essa ApoB e deixa lá a reserva de colesterol que essa célula necessita. E depois volta a boiar no sangue. Esse é o problema, boiar no sangue. Ela não pode ficar dispersa lá. Para isso, então, primeiro, né, só vamos pontuar aqui, qual é a função do LDL? Para isso, né, vamos acabar a frase, eu preciso do HDL para remover esse LDL que já fez a função dele. Agora o HDL vem, recolhe o LDL, ele leva ele para onde? Para o fígado de novo. Então, o LDL, a função dele é transportar colesterol do fígado para os tecidos. E aí eu te pergunto, só por essa definição, LDL é ruim, gente? Lógico que não. Ele só precisa ter a função dele muito boa. Eu preciso ter um tipo de LDL que seja saudável para mim, para ele fazer esse tipo de função. Tirar o colesterol que é produzido lá no fígado e levar para o meu tecido, porque a gente viu a função do colesterol. São várias, gente. Então, leva lá para o tecido muscular, leva para o tecido neurológico, leva para todas aquelas funções que a gente viu aqui, ó. Leva lá para o fígado, mantém no fígado para fazer a produção de bile, estimula a vitamina D, enfim, tudo dentro da sua função, beleza? Então, LDL é essa celulinha aqui. O HDL, ele tem essa função, então. Ele pega o colesterol dos tecidos, dos vasos, enfim, onde ele estiver, boiando lá sem função e remove para o fígado.
E eles são bem parecidos, na verdade. Na sua conformação, a mesma história. Uma lipoproteína redondinha, que a gente vai ver lá, o centro dela é mais ou menos o que a gente viu no LDL, só que com uma diferença. Eu tenho o núcleo dela, tudo bonitinho, tudo igual. Só que a lipoproteína que acompanha ela, e tem que ser em número maior, é chamada de ApoA, tipo um e tipo 2 para ser mais específico. Mas o que que a ApoA é, na verdade? Ela é a porta de entrada. Então, vamos por aqui, ó. Ela é a porta de entrada do colesterol que está lá boiando. E esses caras, então, se acoplam aí a ela e volta para o fígado. Então, por isso que fala que o LDL é o ruim e o HDL é o bom. Porque o LDL deixa um residual, vamos dizer assim, depois que ele deixa a molécula de colesterol dentro do tecido, e o HDL vem e recolhe isso, ele é o lixeiro, na verdade. Então, hoje em dia, se tem um exame que é muito interessante, gente, que já te ajuda a saber se isso está numa proporção boa ou não, sem olhar para colesterol total, HDL, LDL, que é pura e simplesmente a relação ApoA, ApoB, que você pode pedir no exame de sangue. Se você não se sentir seguro, sugestione ao cardiologista que está tratando seu paciente para fazer esse tipo de mensuração, gente. E você vai fazer uma conta simples. A ApoB dividida pela APOA. E aí, nós temos graus de risco, né? Sempre quando a gente está mensurando isso, a gente quer saber qual é o grau de risco que esse paciente tem para ter problemas cardiovasculares. No homem, não, peraí, deixa eu fazer mais embaixo. No homem, nós temos alguns valores e na mulher, um pouco diferente. Então, baixo risco. Você faz essa continha, tem que dar entre 0,4 e 0,7. Para o homem. Para a mulher, entre 0,3 e 0,6. Risco moderado, entre 0,7 e 0,9. E para as mulheres, entre 0,6 e 0,8. Agora, o paciente que é de alto risco, ele vai aumentar o homem entre 0,9 e 1,1. E para a mulher, entre 0,8 e 1. Beleza? Então, uma relação bem simples. Ainda não é muito rotineiro se pedir isso em exame de sangue, mas você, fisioterapeuta, pode pedir. Mas, como eu disse, se você não tem hábito, não assistiu lá minha aula de exames de sangue, né? Meu curso, tá lá no Clube do Malaguti, hein, gente? Se você não tem hábito de pedir exame de sangue, faça, por favor, um pedido ao seu colega médico. Por favor, vamos mensurar a relação entre entre ApoB e ApoA, ok? Então, a ApoB, na verdade, ela seria a não muito legal, e a ApoA é a que seria a melhor, tem em aumento, certo? Ok. Obviamente, gente, não é só com uma coisa que eu faço um diagnóstico e penso se esse paciente já é taxado a usar estatina. Essa é uma das contas que eu vou ensinar vocês. Portanto, é aquela velha coisa, aquela velha história que a gente fala sempre na osteopatia, né, gente? Cluster. Eu tenho 5 testes, eu faço esses testes. Quando tiver maior que 3, eu já sei que isso é positivo. Então, um dos testes pode ser esse, ApoA, ApoB. Não, não quero pedir exame de sangue, mas eu tenho o lipidograma do meu paciente. Então, você pode fazer primeiro a conta do cara chamado de colesterol remanescente. E esse aqui te dá uma segurança bem boa para você entender se o teu paciente realmente está mal das pernas com o lipidograma dele, gente. O que que você vai fazer? Você vai pegar o colesterol total e diminuir
da soma entre HDL mais LDL. Então, fiz um exemplozinho aqui para vocês. Vamos ver um colesterol de 200, ok? Um HDL de 40 e um LDL de 150. Você vê que o LDL já está ali, né? Um pouco mais alto. Fazendo essa conta, a gente tem 220 menos 190. Ou seja, vai dar um número fixo que é igual a 30. Você sabe, gente, que 30 é o que sobra de colesterol que não é HDL e não é LDL. Por isso que ele chama remanescente. Você tirou fora o que é LDL e HDL. Até 30 vai bem, gente. A gente gosta de 30 para baixo, ok? É um número inteiro isso. Então, 30 é a quantidade de colesterol que não é LDL e nem HDL. Ou seja, é o VLDL, é o IDL, ou seja, as outras variações de colesterol, que no fundo, gente, são variações menores. Isso é um grande problema, gente. Quanto menor o tamanho da partícula de colesterol, lembra lá do videozinho que eu mostrei para vocês? O colesterol entrando entre as células escamosas do endotélio, quanto menor o tamanho do colesterol, pior o problema. Ela se torna muito mais arterogênica. Então é isso que vai fazer eu entender. Bom, mesmo que o LDL está lá em cima, o HDL e o colesterol total tá lá em cima também, se eu fizer essa conta de remanescente, se der para menos de 30, esse cara é de baixo risco cardiovascular. De novo, não precisa sair correndo e mandar estatina nesse cara. Não vou olhar para o valor de referência do colesterol total. Não vou olhar para o LDL. Eu faço conta, ok? Outras contas que eu sugiro vocês também fazerem, gente. Sempre pelo HDL, ok? Que a gente pode fazer triglicérides por HDL. E isso aqui tem que dar menor que 2, são tudo números inteiros, tá, gente? Você vai pegar o lipidograma hoje, o teu, aí dentro de casa, hoje, pega o teu lipidograma, vai lá e faz essas contas para ver se está tudo ok. Por mais que tenha dado tudo certo lá no valor de referência, faça só para você ver o que é que está acontecendo com você. Depois, você pode pegar o LDL e dividir pelo HDL, isso também tem que dar menor que 2. E você pode pegar também o colesterol total e dividir pelo número de HDL. Isso aqui tem que dar menor que 4, ok? Deu menor que 2, deu menor que 4, fiz o cálculo da remanescente, está bem para baixo de 30, veio a ApoA e a ApoB, fiz lá a relação, a ApoA está ok, está mandando bem, está me deixando lá no grupo de baixo risco que se exploda o valor do LDL e a referência, gente. Vocês estão entendendo? Precisa fazer cálculo. Aqui eu estou dando ferramentas para vocês, gente, fazer um diagnóstico do seu paciente pura e simplesmente olhando o lipidograma dele. Nós somos agentes da saúde, gente. A gente precisa ajudar os nossos pacientes não só com a nossa capacidade de terapia manual, mas sim com o nosso conhecimento. De novo, estatina é uma pandemia e é prescrita a rodo. E as pessoas não precisam passar por isso, gente. E a gente está aqui para mudar esse mundo. Por favor, preciso de vocês. Distribuam esse vídeo para todo mundo, gente. A gente precisa conscientizar os nossos pacientes. Bom, beleza. Depois de toda essa batelada aí, gente, eu ainda vou falar para vocês que o LDL, por mais que ele esteja alto, ele ainda não é um vilão. Por quê? Vamos aprender um pouquinho sobre LDL. Só para aí ter uma pergunta. Ih, pior que eu não vou conseguir abrir agora. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Chat. Fabiano, mas se o paciente já usa essa estatina, o resultado desse cálculo seriam confiáveis? A gente tem que acreditar que, usando a estatina, obviamente isso aí está lá embaixo. Mais embaixo do valor possível e imaginável. Mas é um falso positivo.
Esse é o grande problema, né? Você não está sendo fidedigno com o valor. Mas é uma proposta para a gente conversar com o médico e tentar entender se isso realmente é necessário a utilização de estatina cronicamente para esse paciente. Se a gente não pode ir desmamando, de 3 em 3 meses a gente repete o exame de sangue, até ver se isso se normaliza. E, obviamente, a gente está tentando entender que o paciente também está aderindo a um programa de tratamento, como nutricional. É o primeiro, gente, não tem como. Teria que estar quanto tempo sem estatina para ser confiável? Não tem essa informação. Juro para você, Thaís, senão eu falaria. Mas, de qualquer forma, começa com o uso de estatina, propõe a diminuição mediante os valores que você calcular e veja isso de 3 em 3 meses, como está se alterando ou não, junto com o paciente entrando num tratamento nutricional. Vocês vão ver, gente. Pacientes que têm resistência insulínica, pacientes que têm inflamação metabólica são pacientes que têm uma tendência a oxidar o LDL. Aí a vaca vai para o brejo, né, gente? Bom, vamos lá, vamos entender o LDL, vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Então, gente, só E para vocês Fa- entenderem. Oi. Oi, Fabiano, além da alimentação, a gente não pode esquecer que o tabagismo também é um outro grande fator de risco para dislipidemia. Não, Então, assim, além de corrigir, ele também, né, não pode estar ainda usando esse vício porque eu não vou conseguir controlar esse colesterol. sim. A verdade é que é assim, né? Eu falei uma coisa, né, Fê? Mas na verdade é tudo, né? Sim, vícios fora, não só nicotina, como álcool e também atividade física. É o mínimo que um ser humano tem que fazer por si, gente. Não tem como. Principalmente se ele já está numa condição onde ele tem problemas cardiovasculares. Não tem como. Não tem conversa, não tem negociação. É a sua vida. Ou você muda, ou, ok, vive pro resto da sua vida tomando as suas estatinas, como eu já tive pacientes dentro do consultório, gente, que não pararam de tomar estatina e não evoluíram das suas dores. O cara tinha uma tendinite de supra, com uma esofagite violenta, porque também já tinha atacado o estômago dele. E eu falei, cara, enquanto você não mudar os seus hábitos, não vai dar certo. Não, mesmo que eu mude os meus hábitos, o meu colesterol é alto por causa do histórico familiar. De novo, né, gente? Eu tô dando ferramentas para vocês fazerem cálculos para entender que mesmo histórico familiar não tem nada a ver com um grupo de risco. Se o teu nível de colesterol é alto, beleza, mas faz a conta para ver se está dentro disso, porque ele tem que ser equilibrado, na verdade. Não o HDL ser alto, por exemplo, e o LDL ser baixo. Também não faz função. Tem que ter equilíbrio, ok? Eita, fechou a tela. Vamos lá, ó. Existem, gente, vamos falar do LDL, né? O bendito. Será que ele é um demônio? Não! Existem subtipos de LDL, dentre os quais, gente, veja, três são aterogênicos, ou seja, aquilo que eu falei, né? Eles são densos, pequenos e com um poder de oxidação muito fácil, gente, porque falta vitamina E. Olha aí pro pessoal do Rio de Janeiro e Malaguti falando E ao invés de E. Sim, aqui em São Paulo é falta de vitamina E. A vitamina E é o que faz essa molécula de colesterol não oxidar. Então, por isso que eu falo, gente, independente de estar tomando estatina ou fazer um trabalho com suplementação, vitamina E e coenzima Q10 é obrigatório na vida desses pacientes. Não tem nem que conversar com o médico, gente. Vitamina é prescrição de qualquer fisioterapeuta. E eu sempre falo isso para vocês. Se inscrevam nas grandes marcas como prescritores, gente. Vocês têm 30% de desconto como fisioterapeutas. Se você ainda está na dúvida se fisioterapeuta pode prescrever suplemento, tá aí as grandes farmácias falando que sim. Farmácias não, né? Os grandes laboratórios, como Essential, Pura Vida, Equalive, TrueSource, todas elas dão 30% de desconto para você, prescritor fisioterapeuta. Então, por favor, gente, suplemente o paciente de vocês. Vocês trabalham com pessoas mais velhas, gente. Vocês já pararam para indicar a utilização de creatina? Tem 55 milhões de artigos comprovando a função da creatina hoje em dia, gente. Não faz mal nenhum pro rim, não retém água em nenhum lugar. É tudo balela, tudo crença isso aí.
vocês podem suplementar os pacientes de você, obviamente com responsabilidade, gente. Mas suplementação é da nossa alçada, sim, e você pode ajudar o paciente de vocês. Então, como eu estava falando, dentro dos LDLs, nós temos 11 subtipos, dentre os quais três são aterogênicos, por ser pequenos, de alta densidade e de oxidação muito fácil por baixa de vitamina E, e os outros oito são grandes e não densos, gente. Ou seja, esses caras são do bem. Esses caras estão aí para fazer o que o colesterol precisa ser feito no nosso corpo. Não é para ter medo de colesterol, gente. É para ter responsabilidade com eles. O grande problema disso, né? Aí entra um pouquinho dos hábitos dos nossos pacientes, que realmente hoje em dia é um lixo, principalmente quando a gente fala sobre dieta, principalmente quando a gente fala sobre ingestão de açúcares, e a gente vai entender que isso faz muita diferença para o LD, aliás, para o colesterol. Aliás, gente, eu já falei isso milhares de vezes nas minhas aulas e eu vou falar de novo. O que aumenta a taxa de colesterol não é ingestão de gordura. É ingestão alta de carboidrato simples. Isso vai virar gordura. É isso que vai empestear teu fígado de gordura. É isso que vai alterar o seu lipidograma. É o carboidrato. Não estou falando que as gorduras estão isentas disso. Mas, em sua maioria, quem mais provoca hoje o problema de oxidação desses LDLs é a glicose, é o aumento do consumo de carboidratos simples. Ok? Então, gente, por mais que eu tenha a produção desses oito, que eles não são densos, que eles não têm problema nenhum, o problema ainda está nos meus hábitos. Se eu sou um paciente que eu tenho inflamação metabólica, se eu sou um paciente que eu tenho resistência à insulina, se eu sou um paciente que já sou diabético, temos um problema. Vamos começar a alterar a estrutura do LDL. Primeiro, por uma LL, por exemplo, pelos meus hábitos, o que pode acontecer com o LDL? O LDL pode ser oxidado. Oxidado por radicais livres que são liberados principalmente pelos seus hábitos, principalmente pelas dietas ricas em açúcares. Então, nós temos a piroxidação lipídica, ou seja, eu tenho uma formação de um novo LDL. Ele começa a se chamar OXLDL. Outra coisa, ele pode se tornar também um LDL minimamente modificado. Minimamente modificado. E aí ele começa a se chamar de MMDL. Isso tudo acusa o exame de sangue. Aliás, eu vou ensinar para vocês qual é que tem que pedir, ou de novo, sugerir para o médico do paciente de vocês pedir esse exame, gente. Porque aí a gente vai saber mesmo qual que é a composição desse colesterol do nosso paciente. A gente vai pedir colesterol fracionado, mas calma, a gente chega lá. Ou esse aqui, ó, LDL glicado. Glicado de glicose. É exatamente isso. Glicação lipídica. Seria lipídica. Uma oxidação desse meu LDL, só que através da glicose. E esse tipo de reação, gente, a glicação, ela acontece em todos os tecidos do nosso corpo. Outro dia mesmo no Instagram, eu estava vendo um post que os caras colocaram a glicação dentro de uma articulação. O quanto você envelhece precocemente a questão articular por conta da glicação. Quem promove a glicação? Aumento do açúcar no sangue. O que promove aumento do açúcar no sangue? Aumento de consumo de carboidratos simples e refinados. Galera, estão se matando, cara. Só que a gente vê isso lá no micro. O grande problema e desafio é esse. Começa no micro.
Até chegar no macro, já sambou tudo. Doença metabólica e doença silenciosa, gente. O nosso paciente não tem percepção do que está acontecendo com ele. Beleza. E por último, LDL mínimos. Mínimos, acho que é. Isso, mínimos. Ou seja, são LDLs que são acidificados. Então vamos lá, vamos entender essa história. LDL não é ruim. Dentro dos subtipos de LDL, nós temos três que são aterogênicos e oito que não são, desenvolvendo sua função bonitinha. Só que, mediante aos seus hábitos, o grande problema é esse. Esses oito, eles podem se tornar outro tipo de LDL. E aí eles se tornam muito aterogênicos de novo. Então, ele pode ser oxidado, ele pode ser minimizado, modificado minimamente, ele pode ser glicado e ele pode se tornar também um LDL acidificado mediante ao que eu coloco para dentro do meu corpo. Então, gente, para quem tem um fígado alterado, uma esteatose hepática grau 3, grau 2, com certeza isso já está acontecendo sem nem você perceber. Aqui, inflamação metabólica. Como é que eu sei que meu paciente é um inflamado metabólico? Vai lá, pega o exame de sangue, você vai pegar cinco marcadores: proteína C reativa, homocisteína, insulina, hemoglobina glicada e acha qualquer outro, pode ser até mesmo do perfil lipídico. Se desses cinco marcadores, três estiverem alterados, pimba, inflamado metabólico. E eu vou chamar atenção para principalmente a homocisteína, hein, gente? É um baita de um marcador inflamatório. Se isso aí está errado, por mais que os outros não estejam fora do limite, se a homocisteína estiver muito lá em cima, cuidado, já é um paciente que está entrando no processo de inflamação metabólica. Resistência insulínica, como é que você vai ver isso? No exame de sangue, mesma história. Vai lá ver insulina. O correto, o esperado é de 5 a 10 ser limítrofe. Gente, é 5 para baixo. Porque imagina, pensa comigo, você ficou 8 horas para fazer esse exame de sangue, você está de jejum há 8 horas. Será que você precisa de uma insulina de 10? Para quê? Se você está de jejum, tua glicemia tem que dar baixa, tem que estar baixo. Eu não preciso de uma insulina alta. E o diabético, vocês já sabem que é um problema que, na verdade, né, gente, eu falei isso em aula e falo de novo, o diabético, ele era um insulino resistente de 15 anos atrás. Ele já tinha isso no metabolismo dele, não se olhava para isso, ele vem evoluindo até se tornar um diabético. E eu dei uma aula também de resistência insulínica, tá lá no Clube do Malaguti. Beleza, entenderam, né? O LDL não é um vilão, mas os seus hábitos podem mudar a morfologia dele e aí sim ele se torna um baita de um vilão. Beleza, o exame que vocês podem pedir ou pelo menos sugerir ao médico de vocês, o médico do paciente de vocês, para pedir lá no exame laboratorial. Chama-se subfrag... não, subfracionamento. Subfracionamento. O que você vai pedir? Subpartículas das lipoproteínas LDL e HDL. E ainda eles falam para colocar entre aspas, entre parênteses, tamanho das partículas. Eu preciso saber o tamanho dessas partículas. Lembra? A gente viu que o LDL, esses três, por exemplo, aí, quanto menor eles forem, pior. Eles são mais densos, eles são pobres em vitamina E. Isso aí é altamente aterogênico, gente. Então, esse subfracionamento, ele vem lá tudo bonitinho, falando qual é o volume dessa aqui, daquela e tal, não sei o quê. Enfim, tá pronto lá, vem lá com os seus resultados, a referência do laboratório, é só saber se você está dentro ou fora disso. De novo, dentro do exame de sangue, detalhadamente, para a gente entender se isso é uma coisa viável para o nosso paciente. Quais são mesmo todos os marcadores de inflamação? Vai lá, Thaís, de novo.
Homocisteína é o principal de todos. Essa aula tá gravada, é só assistir de novo. Proteína C reativa, hemoglobina glicada, insulina e pode pegar qualquer um dos marcadores do lipidograma do seu paciente. Pode ser até mesmo o LDL. Se cinco desses cinco, três tiverem positivos, ou seja, estão alterados nos seus valores, esse paciente é um paciente metabólico, com inflamação metabólica. Beleza. Tá, mas para não azedar o pé da manga, né, gente? Falar que também a estatina é cruel, que realmente é uma desgraça e que a gente tem que demonizar ela, também temos que entender quais são os efeitos da estatina. Então, benefícios da estatina, só que aqui, em qual paciente, né? Para pacientes de prevenção secundária. Sabe o que quer dizer isso, gente? Para pacientes de prevenção secundária, é porque já tiveram pelo menos um episódio cardiovascular. Ou seja, todos os outros pacientes que não tiveram nenhum episódio, que estão dando estatina como se fosse uma prevenção, não estão tendo benefício nenhum. É zero. As estatinas, elas só têm benefício com relação a quem já teve algum problema. Tá, tudo bem. A gente viu que, através das contas, realmente esse paciente, no lipidograma dele, ele está bem desequilibrado. Mas mesmo assim, se eu fizer score de cálcio, que eu pulei aqui, né? Não coloquei ele. Ah, não, tá aqui embaixo. Tá, peraí, a gente vai falar dele. Mas mesmo assim, se eu fizer score de cálcio da zero, se eu fiz todas as. Não, aliás, falando que foi um resultado ruim, né? Se deu score de cálcio ruim, acima de 5, acima de 10, se eu não me engano. Se deu, as contas que eu fiz lá no lipidograma, ele está tudo desregulado, ainda assim eu tenho que avaliar a qualidade de vida desse paciente, se ele vai, realmente aderir a um programa de melhora da sua qualidade de vida. Posso suplementar ele primeiro, principalmente se ele for classificado num paciente de baixo risco ou risco moderado. Posso suplementar ele para tentar equilibrar esse lipidograma dele. Se isso não der certo, aí sim entrar com uma estatina. Isso quando é paciente que não teve evento nenhum cardiovascular, gente. Então, aqui, esses benefícios que eu vou colocar para vocês é para quem já teve pelo menos algum problema. Então, vamos lá. O que que elas fazem? Redução da inflamação, porque é um quadro inflamatório, né, gente? E melhora da função endotelial. O que mais? Redução redução da oxidação do LDL. Você vê, ela tem efeito bom, né, gente? Parar de oxidar o LDL é parar de transformar ele de colesterol bom que ele é, né, entre aspas, dentro da sua função, em colesterol estragado, que é o que mais acontece com a oxidação e a glicação. Depois, redução do conteúdo lipídico e aumento da densidade do cálcio nas paredes endoteliais, né? Lembra que eu falei para vocês, né? Nas placas de ateroma. Mas, vai lá a dica, lembre-se que exercício físico
Lembra que eu tinha comentado isso? Exercício físico tem o mesmo efeito. Ou seja, temos várias opções, gente, antes de entrar na bendita da estatina, gente. Mas hoje em dia o ser humano está muito mais acostumado ao conforto. Não, me dá isso aí, eu não quero fazer nada, não. Só que o grande problema é esse. Ela está reduzindo oxidação, beleza, mas ela está reduzindo conteúdo lipídico. Será que eu preciso mesmo reduzir meu conteúdo lipídico, sabendo que o colesterol tem N funções importantíssimas no meu corpo? Lógico que não, né, gente? Então, como eu falei para vocês, o padrão ouro chama-se score de cálcio. E aí, como eu disse, o ideal é zero, né? Mas pode aí, se eu não me engano, ir até 5, tá? É um número que já vem com o exame do paciente. Mediante esse score de cálcio, né, que eu falei, né, uma ressonância que eles fazem aí no corpo da pessoa, para entender o quanto tem de cálcio circulante. Se isso for muito alto, ele já está falando que tem algum processo aí de possível processo de ateroma, ok? Então, tá aí não é, como eles dizem, né, lá na medicina funcional integrativa, não é um exame muito pedido, até porque ele tem um custo, não sei se o convênio cobre, mas de qualquer forma, quando a gente está falando sobre a sua saúde, né, gente, eu acho que melhor investir do que tentar remediar depois, né? Tá, e qual é o tratamento proposto para quem tem todo esse programa? Já fizemos todos os testes, lá tá bagunçado, Malaguti. E aí? Primeiro se propõe mudança da qualidade de vida, mudança dos hábitos desse paciente, e agora falamos sobre suplementação. Então, o primeiro que se fala, ele se chama Vasguard. Esse Vasguard, como eu comentei lá no começo também, né? Ele é um extrato de bergamota. Eu não sei se é bergamota ou vergamota, gente, mas é aquela mexerica. Eu vou colocar bergamota, porque eu acho que é assim. Bergamota. O que que ele faz, esse cara? Melhora o HDL e diminui triglicérides. Depois, e lembre-se, isso aqui pode ser tomado tudo junto para eu ter uma ação cinética, tá, gente? Porque é isso que a suplementação pode ser potencializada, quando eu faço o sinergismo entre os suplementos ainda. E isto é suplemento, não é remédio. Ácido alfa-lipoico, ácido alfa, não é com pH, alfa-lipoico. Eu tomo ácido alfa-lipoico, gente, porque eu tenho uma dieta cetogênica. Veja, ela é bem baseada em gorduras, obviamente, gorduras boas. Mas a gente sabe que as gorduras boas, né, principalmente quando a gente fala em ômega 6, que ela vem muito da gordura animal, a gente está falando principalmente das carnes, do frango, do ovo. E se você se basear muito nisso, você pode ter uma alteração sim do seu perfil lipídico. Então, para que haja um equilíbrio, primeiro, diminui um pouco dessa fonte de proteína, pensa muito mais em peixes, né, uma alimentação mais mediterrânea para quem se dá bem com a cetogênica, né, que é o meu caso. E ainda, para auxiliar você não absorver todo o colesterol que você está ingerindo da dieta, você toma o alfa-lipoico. Esse cara aí vai agir no cara que tem já alteração, principalmente na diminuição da oxidação, aumento da apoproteína A, ApoA, e diminuição das citocinas inflamatórias.
Interleucina 1, 6, TNF-alfa, todas aquelas melecas que a gente já está acostumado a ver nos pacientes que são metabólicos. Então, pacientes que são metabólicos, ácido alfa-lipoico. Só que é o que eu falo, né, gente? Não adianta você falar, já sei. Então, aliás, dicas de passagem, gente. A melhor marca que existe é a Nau, indiscutivelmente. Para ácido alfa-lipoico, não tem por onde. A Nau ela é norte-americana, mas ela tem uma representação já no Brasil. Entra no site deles e compra por eles lá, que é garantido. Não adianta eu achar que também o alfa-lipoico vai resolver o meu problema e que se exploda o mundo. Vou continuar fumando, bebendo, comendo o que eu quero, porque eu estou tomando alfa-lipoico. Pérolas aos porcos, gente. Não adianta. Isso é caro. Caro é bem relativo, né? É um pouco mais oneroso. Mas eu preciso também ajudar para ser absorvido. Senão, vai fazer cocô caro. Essa é a diferença. Que mais? Temos ainda os policosanol. Policosanol. Também é uma suplementação. E esses caras aí têm a função de diminuir o LDL e aumentar o HDL. E por último, a proposta dos caras são os. Ah, não, tem mais um. Fitofenóis. Não, fitoesteróis. Isso aí você dá um Google, você acha tudo na internet, gente. Não precisa nem ficar procurando muito. Esses caras diminuem a absorção do colesterol da dieta. E por último, pasmem-se, Red East Rice. Isso mesmo vocês estão lendo. Arroz vermelho. Só que isso aqui já é. Na verdade, eles deixam o arroz fermentando, uma bactéria fermenta ele e produz uma substância que é esse Red Yeast, Rice, né? E é uma suplementação, gente, sem zoeira. Eu fiquei em paz agora que eu vi isso tudo. Fizeram comparativo entre, na China, com 4 mil e não sei quanto de N. Olha o tamanho do grupo dos caras. Só com o Red Rice e com um cara que já tinha tido um primeiro evento cardiovascular. Só ele zerou tudo. Equilibrou todo o lipidograma da galera. Fizeram uma comparação entre eles, o placebo e a administração, se eu não me engano, na rosuvastatina. O Red East Rice foi o campeão aí das coisas, dos êxitos. É East aqui, é T, né? É Yeast, na verdade. Peraí, deixa eu só corrigir aqui, gente. Yeast Rice. E esse cara, ele promove principalmente a diminuição do LDL. Diga-se passagem, essa galera aí que a gente chamou de estragado, né? Aqueles que já foram ou oxidados, ou minimamente alterados, ou, enfim, aquela galera que é ruim. Esse Red Yeast Rice faz isso cair. Aí você fala para mim, pô, Maluco, mas peraí. Se tudo isso faz o mesmo efeito ou até melhor que a estatina, não tem problema também com a questão da coenzima Q10 e a vitamina E? Sim. Então, dentro da suplementação, você pode fazer esse combo aí com esses cinco suplementos que a gente colocou, mais vitamina E, mais coenzima Q10. Pronto, gente. Faça um teste. Se é um paciente de baixo risco, suplementa, organiza a dieta junto com o nutricionista. Gente, isso é a coisa mais simples do mundo. Basta o paciente querer fazer a vida dele mudar. Beleza? Tá. Para finalizar a aula, lá o ponto crucial que eu falei para vocês. Por que é que a gente tem que tomar cuidado com a bendita da estatina? A aula toda, gente, se você for ver, ela foi direcionada para a questão cardiológica. Foi a aula que eu tive na medicina funcional integrativa. Estou passando aqui para vocês porque eu achei de extrema importância. Só que, dentro da aula, eles só citam os efeitos sistêmicos da simvastatina. E aí eu fui lá no PubMed, peguei esse artigozinho aí que eu mandei para vocês no grupo e pelo menos coloquei aqui o que foi achado nos artigos. Então não é um achismo, é o que é científico. Obviamente, gente, se vocês forem procurar no PubMed, vocês vão ter 250 mil publicações
Falando que estatina, não, não causa nada disso, porra nenhuma, pode ficar tranquilo. Aí você vai ver quem produziu, laboratório farmacêutico que produz estatina. Beleza, né? Aham. Pode deixar, tô acreditando em você. Sejam seletivos na hora de ler artigos científicos, gente. Vamos lá, me baseei nesse e tá aí para vocês estudarem e se aprofundarem. Qual é o nosso problema aqui, gente? Miopatias induzidas por uso de estatina. Como é que isso acontece? Vamos lá, eu peguei 8 tópicos que já explica pra gente por que é que acontece esse tipo de dor no paciente que toma estatina constantemente, gente. Número 1, interfere na função mitocondrial. Interfere na função mitocondrial, podendo prejudicar a função muscular e danificar a morfologia muscular. Pronto. Não precisaria nem colocar os outros 5, gente. Só essa frase já explica para nós, os pacientes que têm tendinopatias que são inexplicáveis, que ninguém consegue tirar essa dor do paciente. Esse paciente meu, mesmo que falou que não ia parar de tomar estatina, o cara tinha uma tendinite no longo do bíceps, ele teve que abandonar o beach tênis dele, parar de jogar vôlei, enfim, ele escolheu, ele achava que isso era o melhor para ele, ok? Seu corpo, suas decisões, mas nada impede, aliás, é uma obrigação sua como profissional da área da saúde questionar esse paciente e explicar cada vez mais que esses pacientes precisam de certeza dessa medicação na vida deles. Deixa eu ver só aqui. Você sabe se a suplementação para reduzir placa de ateroma de até 20%? Não, tem que fazer cálculo. Não adianta a gente ir pela placa de ateroma. Quais são as quantidades de cada suplemento? Andréa, veja só. Suplementação, principalmente quando você pega nessas farmácias, esses laboratórios responsáveis, atrás tem a sugestão de uso. O ácido alfa-lipoico eu sei de cabeça porque eu tomo, é 600 miligramas por dia. Mas o resto é só olhar atrás a sugestão, porque é suplemento, não tem erro, gente. Pode usar 3 meses seguidos e faz todo lá o score o score de cálcio. O lipidograma para ver se alterou ou não, gente. Confia, é suplementação. Só no caso da vitamina E da coenzima Q10. Alteração da membrana muscular. Pega essa. Alterou a membrana músculo, modulando a função dos canais de sódio, potássio e cloreto, danificando posteriormente os miócitos e causando miopatia. Terceiro, alteração, só alteração, né, do transporte de elétrons
mitocondriais. Se eu não tenho mitocôndria, eu não tenho elétron. Se eu não tenho elétron dentro da mitocôndria, eu não tenho mitocôndria. Se eu não tenho mitocôndria, eu não tenho energia. Maravilha. Quatro, traz consequências como apoptose. Ah, que maravilha. Morte celular das células musculares. Muito bom. A quinta, inibição da enzima intracelular, das enzimas, na verdade, né? Enzimas intracelulares. Ou seja, não altera só as enzimas da parede, e sim o funcionamento dentro da célula. E, por último, como eu falei para ir para a suplementação, redução da coenzima Q10. Para quem for procurar também, gente, ela é conhecida como biquinol, tá? Ou seja, tá aí, ó, 6 motivos drásticos para você fazer com que o seu paciente entenda que para melhorar, de repente, aquela tendinite que ele tem há anos e que ninguém consegue dar jeito, gente, isso esteja relacionado a esses processos. Eu estou com um paciente que ele está com uma tendinite de tendão de Aquiles há 8 meses. Que raio de inflamação é essa que não passa, gente? Ele já foi 2 vezes comigo lá no consultório. Eu li os exames de sangue dele. Ele tá zerado, muito bem, obrigado. E estão tacando estatina nele. E eu tô conversando cada vez mais com ele. Já mandei mensagem pro médico, tô esperando. Porque, gente, se tá tudo bem no exame de sangue, no lipidograma do cara, você vai continuar dando estatina para esse cara, sendo que a gente pode ter essa pancada de problemas aí, desse efeito sistêmico, dito como efeito colateral. E ainda mais, como eu falei para vocês, né, gente? Isso também pode se reverberar com relação à deposição do colesterol dentro dos tendões desse meu paciente. Então, saber suplementar ele também, ajudar no equilíbrio do lipidograma dele, sem a ação de estatina, ó, vai bem. Galera, essa foi a aulinha aí que eu preparei para vocês. Espero ter ajudado vocês a entenderem um pouquinho desse tal do mecanismo aí de como funciona a estatina, como é que é a arteriosclerose, enfim. E aproveitem e, como eu disse a vocês, distribuam para todas as pessoas que já tomam a bendita da estatina. Beleza? No mais, boa noite para vocês e até a próxima. Beijo!